gente vai falar agora justamente sobre os ataques que acontecem lá na Ucrânia, a Rússia, né? Já que também a Ucrânia atacou a Rússia e houve então uma vingança da Rússia após a explosão de uma ponte. Então a Rússia atacou a Ucrânia com mísseis e deixou dezenas de mortos em Kiev, a capital. Ao menos 83 mísseis atingiram o país, sobretudo ali então na capital Kiev. Putin confirmou a autoria dos disparos em resposta ao terrorismo que ele chamou do ataque da Ucrânia. Para falar justamente sobre esse assunto, o especialista Manuel Furriela, reitor da FMU e também especialista em Direito Internacional, conversa com a gente agora ao vivo. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a declaração ocorre depois que uma ponte, né, ali foi então destruída pela Ucrânia. Eu gostaria de saber, então, a Ucrânia decidiu revidar com maior vigor a Rússia, é isso? Sim, a gente percebe uma intensificação da guerra, até mesmo porque a Ucrânia vislumbra algo terrível, que é a perda de grande parte do seu território, já que a Rússia conquistou vários territórios na fronteira com a Ucrânia e avança nessas conquistas e já declarou que vai começar a incorporar parte dessas áreas ao seu próprio território. Você vê que eles já realizaram alguns plebiscitos, alguns referendos, grande parte da população foi, inclusive, obrigada a votar, e o resultado desses referendos é para que a Rússia justifique a incorporação desses territórios ao seu próprio território, uma expansão do território russo e uma perda do território ucraniano. Então, a Ucrânia visualizou a necessidade de agir com mais intensidade. Por isso que ela decidiu intensificar os ataques, e o ataque a essa ponte é muito simbólico nesse sentido. Então, aqui até para os seus telespectadores saberem, essa é uma das maiores pontes do mundo, é uma ponte rodoviária e ferroviária que liga justamente o território da Crimeia, que é um território que a Ucrânia perdeu em 2014 para a Rússia, ao território russo. E essa ponte foi construída para ligar, para simbolizar uma unificação do antigo território da Ucrânia, que é a Crimeia, ao território russo. Então, o ataque é um ataque à Rússia, mas é também uma sinalização de que a Ucrânia está disposta a intensificar os ataques, a revidar, justamente por conta das consequências nefastas, as consequências terríveis que ela tem enfrentado nessa guerra com a Rússia. Agora, então, o grupo das 7 maiores economias do mundo vão discutir amanhã a situação na Ucrânia, acrescentando aí a entrega de um primeiro sistema de defesa antiaéreo à Ucrânia prometido há meses, né? O Ocidente tem apoiado a Ucrânia, não só em termos militares, em termos financeiros, né, no envio de equipamentos, não de tropas, né, porque não pode haver um envolvimento de tropas de nenhum país nessa guerra, senão você internacionalizaria a guerra, ou seja, ficaria ainda pior esta situação. Mas há esse apoio e também as sanções contra a Rússia cada vez se intensificando mais. Então, é um apoio do Ocidente, é uma verificação de que a Ucrânia ela é vítima desse conflito, ela foi atacada, tem recebido muitos ataques, tomado muito prejuízo, e agora, como a gente mencionou, com o risco ainda de perder parte do seu território para a Rússia. Então, o Ocidente tem apoiado. O problema é que esse apoio ele não é tão forte a ponto de fazer com que a Ucrânia saia vencedora da guerra. Permite com que a Ucrânia tenha fôlego, dá força à Ucrânia, mas não que ela vença o conflito, então ela continua sob ataque. Realmente uma situação muito delicada, muito difícil. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Gabriel Modesto, que ele é brasileiro, ele mora em Kiev, voltou, chegou a fugir em alguns momentos ali durante um mês, no começo ali da guerra, no começo do ano, mas voltou a morar em Kiev. Hoje mesmo ele falou que tinham algumas sirenes tocando ainda na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Gabriel também falando ao vivo, direto de Kiev, com a gente aqui no RF News. Aí eu gostaria de saber, é provável, então, que a Rússia continue com esses ataques na capital? Sim, o que a gente tem aí? A Rússia tinha desistido, melhor dizendo, de atacar Kiev logo no segundo mês da guerra.
porque ela mudou os objetivos. O primeiro objetivo da Rússia ao atacar a Ucrânia era obrigar a Ucrânia a não ingressar na OTAN, que é aquele grande acordo militar com o Ocidente, e também na União Europeia, que é o bloco europeu. Então, esse era o principal objetivo, os principais objetivos. Como a Ucrânia mostrou resistência e disse que não ia aceitar as exigências russas, a guerra mudou. E aí a Ucrânia começou a perder territórios fronteiriços com a Rússia, porque a Rússia começou a atacar esses territórios, como eu disse, para tomá-los, para fazer com que eles integrem o seu próprio território. E desistiu da capital, desistiu de atacar Kiev. Esses ataques a Kiev eles só voltaram como uma retaliação justamente ao ataque ucraniano à ponte, como a gente mencionou, como vocês me questionaram. Então, é um revide. Atacar a capital é dar mais prejuízo à Ucrânia, e não propriamente uma estratégia da guerra, já que a estratégia agora da Rússia é tomar territórios ucranianos de fronteira e não atacar propriamente a capital. A capital está sendo atacada como uma retaliação, como um contra-ataque, e não como uma estratégia de guerra. Você acredita que agora, nesse momento, a Ucrânia pode atacar a Rússia novamente? É que agora começam a diminuir as alternativas, né? Atacar a ponte, apesar de ser uma ponte que liga a Rússia a Crimeia, que é um território que a Rússia conquistou, aos olhos da Ucrânia, a Crimeia ainda é um território seu que ela está disputando. Então, ela pode dizer que atacou dentro do seu próprio território. Esse discurso pode ser organizado. Agora, se a Ucrânia decidir atacar dentro propriamente da Rússia, o que não é tão difícil, né? São países fronteiriços, como a gente sabe bem, aí o revide vai vir muito maior por parte da Rússia, eu tenho certeza. E aí o grande risco é de utilização, não das armas nucleares convencionais, né? São aquelas com grande poder de destruição, mas as táticas, aquelas armas nucleares específicas. Então, hoje em dia, é apenas uma ameaça da Rússia usar essas armas nucleares, mas se ela for atacada pela Ucrânia dentro do seu território, ela pode dizer que é uma justificativa para esse tipo de ataque. Então, a guerra pode se escalar para um patamar ainda mais terrível, com a morte de uma quantidade maior de pessoas. Então, acredito que um ataque ucraniano ao território russo é improvável, porque a Ucrânia teme as consequências que podem ser ainda mais terríveis do que já tem sido essa guerra até o momento. Então, nada de definição para essa guerra chegar a um acordo que pode durar aí, já está se mostrando que pode durar anos, né? Não há, infelizmente, eu gostaria até de fazer uma análise positiva, como eu fiz, né, quando a guerra estava começando, porque as partes chegaram muito próximas a fazer um acordo, mas agora, com a Rússia intensificando os ataques e dizendo que não abre mão, né, da conquista de parte do território ucraniano, o acordo fica improvável, porque envolveria a aceitação pela Ucrânia de perder parte do seu território. Então, daí a gente já imagina, né, como isso é inaceitável do lado ucraniano, e a Rússia diz que não vai abrir mão desse tipo de solicitação. Então, infelizmente, a guerra não tem nenhum tipo de sinalização de acordo de que esteja para acabar por conta de uma das partes sair vencedoras ou por parte de um acordo de uma composição. Tá certo, então, professor, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa. Muito obrigada.